Talvez você esteja destruindo sua própria ereção e nem faz ideia disso. Sou o Dr. Kevin Tavares, urologista e especialista em disfunções sexuais masculinas. Sim, parece forte o que eu vou te dizer, mas é a pura verdade. A maioria dos homens que me procuram com disfunção erétil não tem nenhuma doença grave. Eles apenas repetem pequenos hábitos inofensivos todos os dias e, com o tempo, isso sabota completamente o desempenho, a autoconfiança e o controle sobre o próprio corpo. Esses erros estão ligados à má circulação peniana, dessensibilização cerebral e até fadiga neuromuscular. E sim, tudo isso pode ser revertido se você entender o que está realmente acontecendo com o seu corpo. E atenção, quem assistir até o final vai descobrir um sexto erro oculto que quase ninguém fala e que pode ser o verdadeiro motivo de sua perda de potência. Então, se você quer recuperar o controle total de sua ereção, sentir firmeza, potência e confiança de novo, fique até o final. Você vai entender por que o problema não está em você e sim nos atos errados que o seu corpo aprendeu. Quando o homem que me procura no consultório dizendo que perdeu o controle da ereção, a primeira coisa que ele fala é: doutor, não sei o que aconteceu comigo. Antes, estava tudo bem. E aí que começa a verdade que pouca gente quer encarar. O problema raramente aparece de um dia para outro. A disfunção erétil, ou até mesmo instabilidade da ereção, é resultado de pequenas falhas acumuladas. E essas falhas quase sempre vêm de hábitos diários, crenças erradas e descuidos simples, que ninguém ensina aos homens. A grande questão é que a maioria dos homens só se preocupa com a ereção, quando ela já falha. Mas o desempenho sexual começa muito antes do ato. Começa no cérebro, passa na circulação, pela musculatura pélvica e termina no hábito de autocuidado. Tudo isso precisa estar funcionando como um sistema. E é justamente aí que a maioria erra, porque foi educada para ignorar o próprio corpo. O homem aprende a aguentar e não demonstrar fraqueza. Só que essa postura custa caro. O corpo cobra a conta e cobra na forma mais cruel possível, tirando o controle do prazer e da confiança. Eu vejo isso todos os dias em pacientes saudáveis com exames perfeitos, mas completamente sem firmeza na relação. E quando eu começo a investigar, encontro sempre os mesmos erros, repetidos de forma automática há anos. E o pior, muitos desses erros são reforçados por vídeos, produtos e conselhos falsos espalhados na internet. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero te entregar algo que realmente funciona. Informação médica clara, direta e sem enrolação. Porque se você quer voltar a ter controle total sobre a sua ereção, o primeiro passo é parar de repetir os erros que te trouxeram até aqui. Esse é um dos erros mais comuns e um dos mais perigosos. O pênis é um órgão vascular. Ele precisa ser oxigenado com frequência para manter a elasticidade e função dos vasos. Quando um homem passa dias, semanas ou até meses sem nenhuma atividade sexual, sem ereções noturnas estimuladas ou sem exercícios pélvicos, o tecido começa a perder vitalidade. Com o tempo, isso gera um ciclo silencioso: menos circulação, menos oxigênio, menos rigidez e menos estímulo. E o cérebro começa a aprender que o corpo não precisa mais enviar sangue com força para o pênis. É assim que muitos homens saudáveis começam a perder potência, mesmo sem doenças. Seja por rotina corrida, estresse ou até vergonha, o desuso é um veneno para a ereção. E a solução é simples, mas exige disciplina. Estimular regularmente a ereção com exercícios de fisioterapia pélvica, ereções noturnas mantidas e, em alguns casos, o uso controlado de bomba a vácuo. Não é sobre vontade, é sobre funcionalidade fisiológica. Essa parece simples, mas é um dos mais ignorados. O Brasil ainda está entre os país com maior incidência de câncer de pênis no mundo. E o principal motivo é a falta de higiene adequada. E não estamos falando apenas de lavar, estamos falando de usar sabonete neutro, enxugar corretamente, secar bem e, o mais importante, limpar logo após a relação sexual. O contato com pH vaginal altera a flora natural do pênis, criando terreno fértil para infecções e inflamações. Essas inflamações crônicas, mesmo pequenas, afetam diretamente os nervos e vasos penianos, reduzindo a sensibilidade e a força das ereções. O pênis inflamado ou irritado com frequência é um pênis que vai perder a potência. Então a recomendação é direta: higiene é desempenho. E quem não cuida paga caro mais cedo do que imagina. Esse é um dos erros mais silenciosos e destrutivos que existem, e quase ninguém fala sobre ele. Muitos homens insistem em manter relações mesmo quando o pênis não está completamente rígido. Às vezes é por ansiedade, por vergonha de falhar ou por acreditar que não dá para ir assim mesmo. Mas isso é um erro grave. Quando o pênis está apenas parcialmente ereto, ele fica vulnerável a microtraumas internos. Pequenas lesões que, repetidas ao longo do tempo, causam fibrose. Essas fibroses se transformam em nódulos e curvaturas chamadas de doença de Peyronie e reduzem a capacidade do pênis de encher completamente de sangue. O resultado é desempenho cada vez mais inconsistentes. E pior, o homem acha que o problema está na cabeça, quando na verdade está na estrutura física que ele identificou sem perceber. Por isso a regra é simples: se a ereção não está firme,
Pare, tenha paciência, respire, espere o corpo responder. Forçar o ato é o caminho mais rápido para a perda de potência permanente. A pornografia é um dos maiores inimigos modernos da ereção. E o motivo é simples. O cérebro masculino não foi feito para receber tanta dopamina visual em tão pouco tempo. Cada vez o homem assiste pornografia, o cérebro libera uma enxurrada de dopamina, o hormônio do prazer. Com o tempo, ele precisa de estímulos cada vez mais fortes para sentir a mesma excitação. Isso se chama dessensibilização sexual. Quando o homem tenta ter uma relação real com uma parceira, o cérebro já não responde da mesma forma. O corpo estava lá, mas o sistema nervoso está viciado em estímulos artificiais. Esse é o principal motivo pelo qual os homens jovens e saudáveis hoje estão sofrendo com disfunção erétil. Não é testosterona baixa, não é idade, é vício digital disfarçado de lazer. A recomendação é clara: reduza ou elimine completamente a pornografia por 30 dias e observe a diferença. O corpo volta a responder, a ereção fica mais espontânea, você volta a sentir controle real, o tipo de controle que não depende de sua tela, e sim da sua mente. Esse é o mais óbvio e o mais ignorado. Cigarro, álcool, sedentarismo, má alimentação, estresse constante, tudo isso destrói a circulação peniana, altera hormônios e bloqueia o fluxo de sangue que deveria chegar com força ao pênis. O pênis é o primeiro órgão a dar sinais de que algo está errado na saúde vascular. Ou seja, a disfunção erétil é um aviso de que o seu corpo inteiro está pedindo ajuda. Homens com colesterol alto, obesidade abdominal e sono ruim são os que mais sofrem com perda de potência. A boa notícia é que o corpo responde rápido. 2 semanas de melhora na alimentação, sono e movimento já muda a qualidade das ereções. É simples, mas exige decisão e coragem de mudar o estilo de vida antes do problema piore. Esse erro é quase invisível, mas faz um estrago enorme. Muitos homens têm hábito de dormir com cueca apertada, acreditando que isso é apenas uma questão de conforto ou estético. Mas o que pouca gente sabe é que durante o sono acontece de 3 a 5 ereções naturais noturnas. E isso é absolutamente normal e saudável. Essas ereções noturnas são fundamentais para oxigenar o tecido do pênis e manter os vasos elásticos e fortes. O problema é que ao dormir com uma cueca justa, o pênis ereto sofre microcompressões repetidas que impedem o fluxo sanguíneo ideal. Com o tempo, isso pode gerar fibroses locais, pequenas curvaturas até o início da doença de Peyronie, mesmo causada por microtaunos durante o sexo. É algo tão simples de corrigir que parece mentira. Dormir sem cueca ou com uma cueca larga já é suficiente para deixar o corpo trabalhar naturalmente. Muitos pacientes meus relatam que só com essa mudança começaram a sentir ereções matinais voltarem com força. Percebe uma coisa? Nenhum desses erros depende de remédio, cirurgia ou milagre. São decisões diárias que pequenas escolhas que somadas determinam se o homem vai ter potência aos 40, 50 ou 60 anos. Ou se vai depender de medicamentos cada vez mais cedo. Eu sei que muita gente me assiste agora se enxerga em pelo menos 2 a 3 erros, mas quero te tranquilizar, isso tem solução. O corpo tem uma capacidade incrível de regeneração desde que você dê a eles os estímulos corretos. E é exatamente sobre isso que eu falo no meu método. O que eu ensino não é apenas sobre sexo, é sobre controle físico e mental, sobre reativar a resposta natural do corpo sem depender de nada externo. Agora que você entendeu os 5 erros que estão destruindo a sua ereção, mais o erro bônus que quase ninguém fala, chegou a hora de tomar uma decisão. Porque saber o problema sem agir não muda nada. É como eu costumo dizer para os meus pacientes que ignoram o corpo, perde o controle do prazer. Se você quer recuperar o controle total sobre a ereção, sentir firmeza, potência e segurança de novo, eu desenvolvi um método completo e científico de chamado domínio total. É o mesmo protocolo que eu uso nas minhas consultas e já ajudou centenas de homens a reativar a potência natural, eliminar a ejaculação precoce e retomar o controle, sem depender de remédios ou promessas milagrosas. Dentro do método eu ensino passo a passo como instaurar a circulação peniana, treinar o controle muscular correto, recondicionar o cérebro e o sistema nervoso para responder naturalmente ao estímulo. Se você quiser dar o primeiro passo hoje, basta clicar no link na descrição e usar o cupom YouTube10 para ter 10% de desconto exclusivo para quem assistiu até aqui. Se você quiser um atendimento mais direcionado, você também pode agendar a sua sessão online comigo. Durante a consulta, nós analisamos seu caso individualmente e montamos um plano personalizado dentro da sua realidade. O que eu posso te garantir é que o corpo responde desde que você faça o que é certo. Se você chegou até aqui, parabéns! A maioria dos homens não tem coragem de assistir um vídeo inteiro. Te vejo no próximo vídeo.